meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de língua portuguesa de vocês do 9º ano. Como é que vocês estão? Espero que muito bem e animados para a gente conversar um pouquinho hoje sobre conotação e denotação. Eita, o que será isso, né? Olha, como vocês sabem, eu nunca ando sozinha. E hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Clisma. Bem-vindo, Clisma. Espero que você goste da aula de hoje. A tradução para Libras torna nossas aulas mais acessíveis. E ainda pensando em acessibilidade, eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, pretos, na altura dos ombros, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados. Hoje estou com a farda laranja e uma calça preta. Nossas aulas, como vocês bem sabem, estão disponíveis no nosso canal do YouTube Educa Recife e também no nosso aplicativo Educa Recife. E a grande novidade do nosso aplicativo é o chat, que é a nossa ferramenta interacional em que vocês podem participar das nossas aulas. Hoje quem faz nosso chat é a nossa queridíssima, maravilhosa, incrível professora de língua portuguesa, Viviane Santos. Olá, professora, bem-vinda à aula de hoje. Olá, 9º ano. Olá, professora Camila, animadíssima para a aula de conotação e denotação. Olá, todo mundo que está em casa. Esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Assim como a professora Camille fez, eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra de cabelos escuros cacheados, que hoje estão presos em um coque. Tenho olhos escuros, uso óculos arredondados. Estou sentada atrás de uma mesa aqui, com o computador à minha frente, e hoje eu visto uma blusa verde. Você que está em casa já sabe qual é o caminho, né? Se conecta lá no app do Educa Recife, manda seu comentário. Deixa seu comentário também lá no canal do YouTube, na playlist do 9º ano. Tem todas as aulas lá para você maratonar, tá certo? Eu volto já no meio da aula, dando pitaco, né, professora Camila? Com certeza, é importante lembrá-los que vocês podem fazer o quê? A maratona do Educa Recife. Sim. Somente entrar lá no canal, achar a nossa playlist do 9º ano. Também temos 7º, 8º, e aí vocês vão ver todas as professoras de português em todos os turnos, em todas as turmas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conotação e denotação. E aí, qualquer dúvida, joguem no chat ou coloquem no YouTube, que eu sempre estou de olho lá, tá? Então, olha, para a gente começar essa discussão, é necessário que a gente pense que a língua portuguesa ela é o quê? Rica, ela é interessante, criativa e versátil, encontrando-se em constante evolução. Isso é uma coisa que eu falo, né, constantemente. Quando a gente estava vendo variação linguística, a gente levantou bastante esse ponto, né, da evolução da língua como um ente vivo, que se adequa, né, aos contextos históricos, sociais. As palavras não apresentam apenas um significado objetivo e literal, mas sim uma variedade de significados, né? Sentidos potenciais, mediante o contexto em que ocorrem e as vivências e conhecimentos das pessoas que as utilizam. Então é por isso que a gente sempre bate na tecla do quê? Do contexto. Que a gente precisa do contexto para ter certeza que interpretamos bem a mensagem, não é isso? Ó, por exemplo, eu trouxe aqui, eu ando numa fase de gatos. Adotei 2 gatos, então tudo agora para mim é gato. Quando a gente joga no dicionário gato, a gente tem uma infinidade de significados, ó. Vamos ler junto alguns, ó. Gato, substantivo masculino. Nome comum dado ao pequeno mamífero da família dos felídeos, carnívoro e doméstico, muito popular como animal de estimação. Gato caseiro, um exemplo, né? Meu gato adora se aninhar no meu colo. Mas além desse sentido, logo embaixo a gente tem um sentido popular, que diz assim, ó, homem muito bonito, de boa aparência, gatão, galã. Um exemplo, meu namorado é um gato. A gente também tem uma gíria, que é o quê? Uma ligação clandestina e ilegal de serviços como energia elétrica, internet e TV a cabo, gambiarra. E a gente vai tendo uma sucessão de sentidos, inclusive sentidos que eu nunca imaginei. Porque, veja, a do gato da energia, a gente conhece. Sim. A do gato elogio, a gente conhece. A do gato felino, a gente conhece. Mas, por exemplo, você sabia que gato
É uma palavra náutica para o gancho de aço preso a uma corrente e que serve para suspender e movimentar cargas. Nunca É um soube. sentido muito específico. Talvez se nós lêssemos um romance naval, um romance que tivesse Um aí... Moby Dick. Um Moby Dick da vida, que fosse atual para ter essas coisas, a gente saberia. Ou talvez, ó, no esporte, goleiro muito hábil, muito flexível, goleiraço. Essa aí eu já tinha escutado. Essa eu não sabia. Imagina, se além de ser um bom goleiro, ele também é bonito. Aí ele é um gato ao quadrado. Ele é um gato. Um gato ao quadrado. Então veja, observe que aqui a gente tem uma infinidade de sentidos para uma palavra que a gente diz o tempo inteiro. E aí a gente pode dominar um sentido ou outro. Mas vocês percebem que alguns sentidos, eles são mais concretos, digamos assim, são uma definição mais direta, aquele primeiro sentido dicionarizado. Enquanto que os outros sentidos ou são gírias, ou são uma linguagem figurada, né? Ou são outro jeito de dizer outra coisa. Essa do cavalo eu não sabia não, viu? Qual é a do cavalo? Nas corridas de cavalo, o cavalo sem pedigree é colocado Isso. irregularmente entre os puros-sangues, é chamado de gato. De gato. Que aí tem talvez... Como se fosse um gato com lebre. Isso. É como se tivesse também a mesma lógica da ilegalidade elétrica de fazer um gato. Sim. Né? É sempre tomar um gato por lebre. Algo falsificado, pobre do gato. Um bichinho adorável desse. Mas veja quantos sentidos em potencial a gente tem. Se eu não tenho um contexto e digo, é um gato. Só digo isso, é um gato. Você pode pensar um homem bonito, você pode pensar um felino, você pode dizer o gato elétrico, a gambiarra, né? Você pode pensar o animal, o cavalo, sem ser por o sangue. Então veja, se eu não tenho um contexto ali, talvez eu crie uma confusão na cabeça das pessoas, porque as palavras têm múltiplos sentidos. E esses sentidos, ó, perceberam que há diversos sentidos para a palavra gato, eu também enchi de gato. A palavra não somente designa o felino de maneira concreta, mas também possui diversas possibilidades de sentido, a depender do contexto. Assim, podemos usar a palavra gato no sentido conotativo e denotativo. Aí agora a gente vai começar, de fato, nossa aula, que é quando a gente vai refletir sobre o que significa sentido conotativo e sentido denotativo. E não se preocupem que essa aula é, no mínimo, aula 1 de 2. Então, a gente vai falar bastante ainda sobre isso, certo? Ó, a conotação e denotação são manifestações da linguagem que estão relacionadas com os significados das palavras ou expressões de um enunciado. Quando uma mensagem está em sentido literal, ou seja, de acordo com o significado do dicionário, aquele sentido mais concreto, menos subjetivo, ela é chamada de denotativo, né? De palavra denotativa. Por outro lado, se uma mensagem possui um sentido mais subjetivo e figurado, dizemos que ela é conotativa. Aí, o que raios é cada um disso, né? A denotação, ou sentido denotativo, é a linguagem que está sendo utilizada em seu sentido próprio, literal, original e objetivo. Esse original eu colocaria entre aspas, né? Porque os sentidos, eles vão... A gente meio que perde, às vezes, o sentido original de algumas palavras, né? Nesses casos, o sentido empregado é o sentido básico das palavras, expressões e enunciados. Ou seja, o sentido real de cada uma das palavras. Esse real eu também colocaria entre aspas, mas é mais para que a gente consiga diferenciar o concreto, né? Quando eu digo gato, o sentido denotativo de gato vai ser justamente o felino. Então, a gente tem essa concretude, né? A denotação é bastante utilizada em produção de textos que transmitem informações, argumentação, orientação relacionada a vários assuntos. Por quê? Porque, nesse caso, a linguagem ela tem que ser o mais precisa possível. Ela precisa ser o menos subjetiva. Aqui a gente não quer uma confusão de mensagens. A gente não quer várias interpretações. A gente não quer explorar a amplitude de sentidos. A gente vai buscar uma linguagem que seja o mais direta possível, que cause o mínimo de ruído possível.
Porque um ruído nesses textos pode ser problemático. Imagina se você pega o manual de instrução e aí, ao invés de usar a palavra normal do prego, sei lá, usa uma metáfora, uma gíria. Você vai ter uma complicação ali no entendimento da mensagem. E quando a gente usa o sentido denotativo, quer dizer que a gente faz um uso mais objetivo da linguagem, digamos assim, que a gente quer realmente aquele parzinho, né, de significante e significado. Mesa é aqui a mesa concreto, o gato é o gato concreto, o céu é o céu concreto. A gente tenta usar a linguagem no sentido denotativo de maneira mais concreta e mais objetiva possível. A gente prioriza na denotação a comunicação objetiva, né? Isso. Na conotação, que é o uso justamente dessa metáfora, dessa palavra que tem outro sentido, a gente está explorando outras possibilidades discursivas e também a imaginação, né? Porque você precisa fazer uma abstração para poder entender a conotação. Exatamente. Ó. A linguagem nesses casos, nos casos denotativos, é utilizada para fazer referência a fatos, ações e conceitos em seu sentido literal, nesse sentido que é mais restrito, digamos assim. Já a conotação é o campo do tudo é possível, né? Ó, a conotação, o sentido conotativo, é a linguagem que está sendo utilizada em sentido figurado, subjetivo, expressivo e relativo. Nesses casos, a ressignificação das palavras, e a gente já falou sobre isso, é quando uma palavra adquire um novo significado, um novo sentido, a depender do contexto. Existe um conto de Luiz Fernando Veríssimo, chamado Palavreado, que ele constrói um conto, 3 partes de um conto, 3 histórias, usando palavras que não significam aquilo, mas que o contexto dá outros sentidos. E aí você consegue compreender. Acho que eu vou trazer esse texto para a gente trabalhar aqui. Seria ótimo. Seria ótimo, né? A gente vai trabalhar. Nesses casos, há a ressignificação das palavras, expressões ou enunciados. E estes ganham novos significados e contextos específicos. Quando sentidos, associações e ideias vão além do sentido original da palavra, ampliando o seu significado mediante o contexto em que é empregado, assumindo assim um sentido que é figurado e simbólico. Então, é quando a linguagem que atinge o seu ápice criativo, né? Quando a gente consegue explorar toda a potência. O que não quer dizer que um sentido seja melhor que o outro, tá? A gente só está dizendo que há funções diversas. A gente vai usar o sentido denotativo das palavras para funções específicas e o sentido conotativo para outras funções específicas. Lembrando que mesmo a conotação, ela nunca é totalitária do que a palavra pode ser. Isso. Né? Como a língua está sempre mudando, então pode ser que hoje uma palavra seja usada de forma... Por exemplo, gato, que a professora usou, né? A gente viu várias formas de usar a palavra gato. Pode ser que no futuro, com a língua mudando constantemente, surjam outras situações em que gato faça sentido e que essas entrem em desuso. Isso. Que é sempre muito móvel, né? Por exemplo, a gente usar a palavra pão para dizer que alguém é bonito. É algo que a minha avó faz. Exatamente. Mas é algo que a nossa geração já não faz. E as próximas menos ainda. E aí você vai perdendo um dos sentidos potenciais. Né? E aí, para tal, né, como é que a conotação faz isso? Faz uso das figuras de linguagem. E isso aqui vocês guardem, porque também vai ser assunto a ser abordado no futuro, viu? A gente vai ver bastante figura de linguagem. Por quê? Porque a conotação, como é que a conotação, ela vai explorar esses sentidos potenciais? Através justamente das figuras de linguagem, através desse uso simbólico da linguagem, tá? Ó, e aí, o que são figuras de linguagem, né? Figuras de linguagem são formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa. Elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal. Portanto, permitem uma oquinomizão, plurissignificação, ou seja,
muitos significados. É um nome grande para dizer isso, muitos significados. Ó. Pluri, que vem de muitos, e Plural, significação, né? Isso de plural, e significação de significado. Então, ó, às vezes a gente fica assustado com o tamanho das palavras, mas é só a gente, ó, fazer o quê? Dissecar, observar qual é o prefixo, qual é o sufixo, que palavra parecida, né, para a gente ter uma aproximação de sentido do enunciado. Aí a gente tem diversas figuras de linguagem, diversos modelos que vão trabalhar a linguagem ou no aspecto semântico, né, que é de sentido, ou sintático, que é na construção frasal mesmo, ou figuras de pensamento e figuras de som ou harmonia, que também vai ser tópico de nossas futuras aulas, tá? Aí a gente traz aqui, ó, um exemplozinho, vê. Fabiano tem muita cara de pau em aparecer aqui depois de tudo que ele fez. A expressão cara de pau indica o quê? Que Fabiano não tem vergonha na cara e que não é a cara dele literalmente feita de madeira. Sim. Então veja, aqui a gente poderia dizer, por exemplo, Pinóquio. É muito bom, né? Eu pensei no Pinóquio também. Porque Pinóquio, ele tem literalmente uma cara de madeira. Então você dizer que Pinóquio é cara de pau, inclusive, abre ainda mais as possibilidades de sentido. Porque você pode dizer que ele é cara dura, né? Que ele é um descarado e que ele tem a face literalmente de madeira. Gostei de descarado. Não é descarada. Ó, aí aqui eu trouxe alguns exemplos. A gente vai pegar a mesma palavra e vai observar uma construção denotativa e uma construção conotativa. E eu espero que a professora Viviane aprove aqui o meu design, porque Mas eu já estou aprovando. já está, olha Tá só. lindíssimo. O sol ele até se mexe, ó. Vê. O Sol é a estrela central do sistema solar. Aqui eu trouxe o sentido denotativo, porque eu estou falando do asteroide, da estrela, né? Tá aqui escrito, a estrela, que é o centro do nosso sistema solar. Então aqui eu estou claramente designando um objeto, né? Um significante direto. Mas quando eu digo, professora Viviane, você é o sol da minha vida. Nem de laranja eu tô. O que eu quero dizer é isso, é um sentido conotativo. Então, eu estou fazendo o quê? Emprestando à professora Viviane as qualidades do sol. Então, eu posso dizer com isso que ela ilumina a minha vida, que ela aquece meus dias, que eu fico feliz de vê-la. Porque, veja, aqui é todo um potencial positivo. Não é quando eu digo, você é o sol da minha vida, eu não quero dizer que você é a estrela do meu centro, até porque você não é o sistema solar. Mas eu quero dar o quê? Usar a função conotativa, o sentido figurado, usando a linguagem como o quê? Uma comparação, né? É quase uma adjetivação implícita, né? É isso. Você empresta as características do sol de forma implícita para apontar para outra pessoa. Olha, você é tão quentinho, você é tão necessário quanto o sol, né? É isso. Você ilumina meus dias, veja. E aí a gente tem esse empréstimo. Você pode dizer isso de 1 milhão de maneiras. Mas por que não explorar os sentidos, né? Outro aqui, ó. O golfinho. Ó. Vou dar um mergulho no mar. Sentido denotativo. Aqui eu tô falando do mar, aquele aglomerado de água salgada que banha a costa. Não sei, uma definição mais formal que isso de mar. Mas se eu digo, minha vida é um mar de tristezas. Veja, primeiro aqui a gente tem um claro exagero, né? Porque Um drama, né? Um draminha, assim, que bem minha cara. Mas quando eu digo que a minha vida é um mar de tristezas, eu não estou falando que eu tenho uma poça d'água ao meu redor e tem tristeza diluída dentro dela. O que eu quero dizer é que a minha vida é repleta de tristeza. Eu estou mergulhada na tristeza. Vários Essa é a imagem. tristes aconteceram na sua vida, né? Isso, essa é a imagem mental evocada, que você está imerso, rodeado. Que aí, veja, você vai pegar o quê? Emprestado o símbolo do mar. Por isso que é um sentido simbólico. Porque você vai usar essa imagem. E aí lembrem que a palavra, ela é necessária para essa construção de imagem, né? Quando eu digo, ó,
Ainda não cheguei a casa. Quer dizer que eu não cheguei de maneira direta. Menina, a casa... Tu gostasse? Gostei. Um vídeo assim, ó, meio The Sims. Mas quando eu digo, essa empresa foi minha casa durante muitos anos, claro que podemos estar falando de um sistema de emprego que a pessoa literalmente morava ali. Sim. Sim, mas provavelmente aqui ele está querendo dizer que foi o lugar onde ele passou muito tempo, que foi onde ele foi acolhido, porque esses são os sentidos simbólicos da palavra casa. E quando a gente usa o sentido conotativo, o que a gente quer acessar é justamente esse sentido simbólico, essa imagem, essa associação por imagem, né? Quando eu falo do mar, então você vai ter essa ideia de mergulho, de casa, conforto, do sol, ilumina. São essas mensagens, né? Olha aqui, ó, um crânio. Veja, estamos estudando os ossos do crânio. Não tem como ser mais literal que isso. Estudar os ossos do crânio. Mas se eu digo que ele é mesmo um crânio, aqui eu quero dizer o quê? Que ele é inteligente, que ele é muito esperto. Então eu estou de novo acessando o simbolismo por trás do crânio, né? Tranquilo, né, gente? Acho que esses exemplos foram suficientes para a gente ir assentando, né? Entendendo essas diferenças do sentido conotativo para o sentido denotativo. Aí, ó, exemplos. Por quê? A gente vai usar o sentido conotativo e denotativo em situações discursivas distintas, né? Lembra que eu falei que alguns gêneros pedem uma conotação, outros a denotação. Com o intuito de não abrir margem para outras interpretações, muitos gêneros textuais utilizam a linguagem denotativa. Por exemplo, notícias e reportagens, bulas de remédio, manuais de instruções e textos científicos. Por quê? Porque são gêneros que ou pretendem informar, ou pretendem argumentar, ou pretendem instruir. E dentro dessas funções, a gente não tem uma abertura, ou não deveria ter, né? Para que se haja uma confusão na mensagem. Aqui a gente precisa que as palavras, elas signifiquem o sentido mais comum. Para que assim a gente consiga acessar o máximo de pessoas. Porque a gente não tem como controlar quem é o nosso leitor. Então a gente não sabe se ele vai entender que gato é um instrumento de puxar as coisas. Então eu não vou usar isso, eu vou usar um outro nome, eu vou usar um nome que seja mais comum de ser usado. Né? Embora notícias, alguns jornais sensacionalistas utilizam umas manchetes que, pela misericórdia, né? Que é aquele momento em que há estranheza. Quando a gente lê uma notícia de jornal, uma manchete, que há um estranhamento, muito provavelmente há um extrapolamento da linguagem que deveria ser denotativa. Isso. Às vezes eles querem fazer umas piadinhas, umas coisinhas, e aí usam realmente no sentido conotativo e até apelativo, né? Porque é para chamar as pessoas, porque a manchete tem essa função, né? De chamar o leitor. Aí quando eu falo de conotação, a gente vai falar dos textos literários, então poemas, crônicas, novelas, contos. Mensagens publicitárias, por quê? Porque elas precisam dessa atração, precisam chamar o consumidor, então precisa ser interessante. Então, haja trocadilho, né? Haja fazer umas piadinhas assim. Charges e tirinhas, histórias em quadrinhos são exemplos de gêneros em que há uma prevalência da linguagem conotativa. Tranquilo? Ó, e aí, como é que a gente faz para diferenciar conotação da denotação? A gente vai para onde? Para o contexto, né? Ó, para diferenciar conotação e denotação, é fundamental que se analise a estrutura e o contexto onde a palavra ou frase aparece. Dessa forma, podemos usar a mesma palavra em contextos diferentes, fazendo assim com que ela possua sentido conotativo e denotativo. E aqui eu trouxe um porquinho, para a gente pensar o porco em diferentes contextos. Ó. Meu pai tem uma criação de porcos há anos. Então veja, aqui eu estou usando o porco em sentido literal. É uma criação de porcos, dos animais. Mas quando eu digo aquele menino é um porco, eu estou querendo dar a entender que o menino é pouco higiênico, o que é, inclusive, uma associação
equivocada, porque porcos, eles são muito higiênicos, só que a higiene deles é diferente da nossa. Sim. Mas aí a gente pode ter esses dois usos, né? E agora, professora Viviane, vamos exercitar. Simbora. Vamos exercitar. Olha, tá fácil, que eu fui legal. Fui boazinha, vê. Qual das opções abaixo apresenta o sentido figurado? Então, qual é o sentido figurado? É o sentido conotativo, imaginativo, amplo, tá? Subjetivo. Ó. As apostilas estão com preços exorbitantes, ou seja, altos. Isso, inclusive, é verídico. Letra B. Não conseguimos o atendimento no banco. Letra C. O funcionário estava muito confuso com os dados. Letra D. Ele foi muito doce e atencioso comigo. Quanto que letra E. No caminho de casa, encontramos um filhote de gato. Nesse caso, porque tem filhote, a gente já diz o quê? Que já sabe que é o felino. Então, gente, A, B, C, D ou E? E a resposta é letra D. Ele foi muito doce e atencioso comigo. Ora, como ele seria doce de maneira literal? Jogaria, sei lá, uma panela de doce em você? Um brigadeiro? Não, um brigadeiro? Não, ele foi um brigadeiro comigo. Seria bom, né? A gente pode adaptar. É. Foi um brigadeiro comigo, é uma coisa que eu colocaria numa blusinha. Não é? Pronto, então aqui, ó, a gente tem o quê? Esse uso figurado, porque quer dizer que ele foi gentil, que ele foi atencioso, que ele foi até romântico, né? Até meloso às vezes. Questão 2. Todas as alternativas abaixo possuem orações que apresentam sentido conotativo, então agora é o contrário. Exceto, então, o que eu quero aqui? Eu quero aquela oração em que o sentido ele é denotativo. Sim. Tá? Vamos lá. O casamento não é um mar de rosas. Meus pensamentos voaram alto. Quando pisado, meu coração sangrou. Gente, intenso, né? Essas orações. Alimentou-se da coragem. E chorou intensamente até dormir. Então, em qual dessas eu tenho uma oração cujo sentido não é conotativo? Na letra E. Porque em todos os outros a gente vai usar esse sentido potencial da linguagem. Ó. Não é um mar de rosas, voaram alto. Isso não é literal. Exceto aqui, chorou intensamente até dormir. É uma tristeza o quê? Realista, né? Então, para terminar essa aula, que infelizmente chegou ao fim, eu queria deixar essa frase de Gilberto Gil, quando ele diz que o melhor lugar do mundo é aqui e agora, para que a gente consiga ressignificar até os maus dias. Ser um mar de tristeza. Um mar de tristeza. Como sempre, gostaria de agradecer a Clisma pela tradução, a professora Viviane pelo suporte incrível, a produção que permite que as aulas cheguem até vocês. Vou passar para a professora Viviane se despedir. Nono ano, a aula já acabou. Foi muito divertida, professora Camilinha. Eu me diverti muito na aula, gostei bastante dos exemplos. Espero que vocês também. Um cheiro e até a próxima aula. Então, como sempre, foi um prazer estar aqui. Um beijo e até a próxima.